Muito bem, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo sobre neoliberalismo e globalização. Vamos fazer um pequeno retrocesso e começarmos a verificar a origem da industrialização. Então, lá, o modo de produção feudal, artesão, camponês, nessa nossa primeira imagem aqui em cima, o trabalhador realizava o seu ofício na sua oficina, na sua casa, ajudado pelos seus familiares. O comerciante passava, na maioria das vezes entregava a matéria-prima para que ele produzisse, por exemplo, a lã, e ele seguia em frente distribuindo matéria-prima para todos os possíveis interessados. E até o fim do seu tempo ia comerciando, entregava a lã, recebia um outro produto, seguia em frente, mais adiante ele vendia uma coisa, trocava outra e seguia em frente. E daqui a pouco ele voltava, daqui a um tempo. Quando ele voltava, aquele produto que ele entregou, aquela matéria-prima para a produção de um determinado produto, tipo de bem, camisas, blusas, agasalhos, cachecóis, ele queria receber de volta. Ele entregou a lã, matéria-prima, quer receber agora o produto acabado e pagar uma diferença para o artesão. Vamos prestar atenção nesta palavra artesão. E aí nem sempre batia aquela quantidade de lã que ele entregou, pesada, com a quantidade de lã também pesada que ele recebia. Dava sempre uma diferença, sempre tinha uma discussão. E aí o comerciante queria achar um jeito de resolver esta situação. Ela só foi começar a ser solucionada quando vai haver a criação da máquina a vapor. Então, as cidades medievais, as corporações de ofício, que era onde os mestres ensinavam aos seus aprendizes uma profissão, nessa corporação de ofício reunia o artesão na mesma cidade e do mesmo ramo de produção, e eles definiam qual seria a produção, o preço do item e como seria feita a distribuição da produção. Não havia por que fazer muito mestre, senão haveria um excesso de produção. E eles definiram como deveria ser a qualidade e a quantidade dos produtos ofertados. Não podia haver uma oferta muito grande, senão o preço cairia. E definia qual seria a margem de lucro. E aqueles que estavam aprendendo, existia uma hierarquia dentro do trabalho. O mestre, que ensinava, os oficiais que já sabiam fazer, mas não eram ainda mestres, e os aprendizes, que praticamente pagavam para aprender a profissão. Então foram surgindo novas atividades econômicas com o crescimento da economia. Os comerciantes foram crescendo, ficando mais fortes, e eram os burgueses. Burgueses porque viviam nos burgos. Existiam os banqueiros que controlavam os recursos financeiros e os mercadores, que pegavam dinheiro emprestado ou não, já poderiam ter o seu capital próprio, compravam mercadorias e saíam pelas estradas comprando e vendendo. Então o que é que acontecia? O mascate entregava a matéria-prima, quando voltava, tinha menos matéria-prima do que foi entregue. Essa solução só foi surgir após a criação da máquina a vapor, quando foi possível concentrar a mão de obra em um só local. Então eu não precisava mais entregar a matéria-prima para o artesão. A matéria-prima ficava dentro da minha fábrica, dentro do meu galpão. Então este
esse tipo de funcionamento facilitava o controle do material e o controle da mão de obra. Ela não poderia ficar ociosa, já que eu estava pagando um salário para ela. Isto gerou um aumento da produtividade. A máquina a vapor ficava fora do galpão, girava um eixo, esse eixo atravessava o galpão, e em determinados pontos tinham outros polias que iam fazer girar a máquina. Vamos ver aqui nesta imagem, ó. Nesta imagem da esquerda tem um eixo com diversas polias que fazem a máquina que produz tecido, a máquina de fiar, produzir o tecido. Não existe operário parado conversando. Então foi possível concentrar a mão de obra num só local, concentrar e controlar o material e a mão de obra, e levou a um aumento da produtividade. Este aumento da produtividade vai fazer com que ocorra uma produção grande. E eu tenho que descartar, desovar, entregar, vender esta quantidade grande de produto, de material produzido. Vai acontecer então uma revolução industrial com estas inovações, aplicação. Então, o grande exemplo do aumento da produtividade foi Henry Ford, que criou, vejamos aqui embaixo, a linha de montagem. Então, antes, como era que fazia? Começava a montar um carro, a pessoa ia até o carro, fazia uma coisa, a outra pessoa ia neste local e fazia outra, ou uma terceira pessoa fazia outra. Ele mudou, ele colocou o chassi sobre uma esteira e o carro andava. E o operário ficava parado com o material a seu lado. Então, à medida que aquele chassi ia caminhando, o operário ia colocando as diversas peças. Um eixo, o outro eixo, o motor, o radiador, a porta. O Henry Ford não foi o inventor da linha de montagem, ele foi o aprimorador da linha de montagem. A linha de montagem já era usada no século XVI, lá nos principados italianos, para produzir navios. Os navios tinham peças, partes intercambiáveis, e a península italiana era uma grande mestra em navegação, em produzir navio. E nós temos à direita aqui em cima uma linha de montagem hoje já automatizada, sem tanto uso da mão de obra. E aí nós tivemos as diversas revoluções industriais. A primeira revolução industrial foi onde foi acontecer a mecanização, o uso da energia a vapor, a máquina a vapor, de James Watt. Vão usar também a energia hidráulica. Este galpão era montado perto de uma queda d'água. Esta queda d'água funcionava uma roda d'água, e a roda d'água girava todos aqueles eixos utilizados na oficina. Depois vem a Revolução Industrial 2.0, produção em massa, produzindo para muita gente, o uso da linha de montagem e o uso também da eletricidade já. A Revolução Industrial 3.0, já vamos usar o computador e a automação, os robôs nas linhas de montagem. E a 4.0, sistema físico cibernético, muita tecnologia na linha de produção. Nos anos 70, principais guerras, sempre no Oriente Médio e com diversas consequências. Guerra dos 6 Dias, em 1967. Israel trava uma luta contra os árabes em 1967. A guerra dura 6 dias. Israel bombardeia exatamente os aviões de todos os países, principalmente do Egito, ainda no solo,
e ele só acertava os aviões verdadeiros. A simulação de avião, ficaram lá todos inteiros os brinquedinhos. Depois o árabe se recupera, prepara um novo confronto e vai haver a guerra do Yom Kippur em 1973. Eles têm, os árabes, uma grande vantagem inicial, mas Israel consegue investir com uma brigada através de um terreno pantanoso e cerca a área de retaguarda do exército egípcio e ameaça destruir todo o exército egípcio. Ocorre uma crise entre União Soviética e Estados Unidos e a situação é estabilizada e volta tudo ao que estava antes. Este ponto aqui é uma passagem aberta na lateral do canal de Suez, por onde as tropas egípcias avançaram. Eles abriram aquela passagem usando bombas de água, jogaram água no paredão e o paredão se desmanchou, caiu no canal e eles avançaram com os blindados. Então esta guerra do Yom Kippur vai provocar uma crise do petróleo, porque os árabes vão passar a usar o petróleo como uma arma política para pressionar os Estados Unidos, que dependia grandemente do petróleo árabe, a tomar uma posição mais flexível, mais favorável aos árabes. Eles pretendiam com isso atingir os Estados Unidos. O dólar passou de 3 dólares, o petróleo passou de 3 dólares o barril para 12 dólares. Todas as economias do mundo são atingidas e muito fortemente o Brasil. Naquele tempo o Brasil consumia diariamente 800 mil barris de petróleo, mas só conseguia produzir 80 mil. Ainda nos anos 70, que vai passar por uma grave crise econômica, as inovações tecnológicas colocadas nas fábricas vai provocar demissão em grande escala. Se eu uso mais tecnologia, eu uso menos mão de obra. E aí todo o sistema produtivo vai sofrer grande transformação. Não preciso mais de tanta gente. As novas tecnologias são fundamentadas na informática. Será a revolução técnico-científica, também chamada de terceira revolução industrial. Vai ser também consequência ou juntar com a crise do petróleo. Então, o que fundamentou a revolução tecnológica? A eletrônica, a informática, a telemática e a robótica. Então, antes, numa linha de montagem dessa que a gente está vendo aqui em cima, para cada pingo de solda desse aqui, precisava existir um operário. O robô faz sozinho todos os pingos de solda, todas as costuras. E aí nós vamos ver o que era o Taylorismo. Taylor foi um pensador, um engenheiro que trabalhava nas fábricas mostrando como se deveria fazer para que a produtividade fosse maior. Isso foi no início do século XX, no final do século XIX. Então ele dizia como deveria ser a produção industrial. E ele dizia como é que devia ser o funcionamento do operário numa linha de montagem. Até onde vai o braço dele. Não pode ir mais longe do que o braço alcança. Tá certo? Então o operário passou a ser operário porque ele saiu daquele tempo de estudo dos tempos e movimentos de Taylor, quando ele foi para dentro da fábrica, e vai passar a ser um operário especializado. Deixou de ser artesão. Então os operários eram dispostos ao longo de uma esteira e a peça ia caminhando. Na frente de cada operário, ele fazia aquela atividade. Coloca o parafuso, coloca a porca e aperta. Ficou pronto, ele vai de novo para a esteira, bota a esteira leva para o operário vizinho. E era um trabalho repetitivo, cansativo. Produção não podia parar nunca. Nós vamos ver uma diferença mais na frente. Então, nos anos 70,
Já estávamos numa produção em massa e produtos padronizados. Mas a evolução dos métodos vai exigir mudança. Então, japonês, Toyota, vai com o engenheiro dele visitar a fábrica da Ford nos Estados Unidos. E ele visita a fábrica da Ford, volta para o Japão e diz para os seus engenheiros: o que mais se produz naquela fábrica é deficiência. Muito pneu, muita peça, muito isso, muito aquilo, desperdício. Tudo é desperdício. Aí ele vai implantar novos métodos de produção. Veja que o nome Toyota não vem do dono da fábrica. Foi um nome inventado. Que o nome do dono da fábrica era Toyoda. Então, esta nova sistemática da Toyota precisava de um operário bastante qualificado. Como era que funcionava na montagem das peças, na moldagem? A chapa, uma forma, batia, ficava uma peça nova. Precisa trocar para produzir outro tipo de peça. Lá na Ford, vinha a equipe de trocar a forma. Na Toyota, a equipe que trabalhava fazia a troca da peça. Equipe de 4, 5, 6 homens. E um sabia fazer a função do outro. Se por um acaso alguém falhasse alguma coisa, o outro saberia consertar, o outro saberia substituir. Então ele tinha a possibilidade de desempenhar várias funções. E aquela equipe era responsável pela qualidade do produto. Se o produto ficasse ruim, ele era autorizado a parar a linha de produção. Porque não podia chegar lá na ponta um produto com defeito. Senão o produto voltaria e haveria insatisfação do consumidor. E a fábrica só produzia de acordo com a encomenda. Antes, o carro ficava pronto na fábrica para ser vendido quando alguém quisesse comprar. Hoje em dia não é mais assim. Você quer comprar um carro? Você vai na loja e diz o carro que você quer. A concessionária diz para a fábrica e a fábrica monta o carro para você. O seu carro vem para você, já no seu nome. Então hoje, máquinas sofisticadas e sistemas computadorizados. Uso de robô industrial visando aumentar a produção. E menor número de operário. Menor número de operário, menores problemas trabalhistas. O robô não cansa, não para, não reclama, não pede hora extra. Então, anos 70, toyotismo. Não estou vendo nenhum operário nessa linha de produção. Aí vamos iniciar uma nova sistemática que é o neoliberalismo. O pensador do neoliberalismo, capa da revista Times, John Maynard Keynes, dizia que o Estado deve intervir na economia sempre que for necessário para evitar a retração da produção, a retração do consumo e garantir que todo mundo tivesse empregado. Mas, nos mesmos 1970, políticos e economias vão criticar Keynes, vão defender ideias opostas, que serão conhecidas como neoliberalismo. Nós tivemos o liberalismo lá de trás para acabar com aquele sistema controlado, mercantilismo, que foi o liberalismo. Agora nós temos o neoliberalismo, um novo liberalismo. Então, principais propostas dos neoliberais: não intervenção do Estado na economia, privatização de empresa estatal, redução da cobrança de imposto sobre lucro e riqueza e equilíbrio orçamentário. Olha aqui, receita e despesa, uma balança equilibrada. E os defensores do ideário neoliberal começam a assumir o poder. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan. E no Reino Unido, Margaret Thatcher. Reino Unido, Thatcher, primeira-ministra, determinou a privatização de empresas estatais. O Estado só deve tomar conta de determinados assuntos. Eliminou benefícios sociais, inclusive para a educação.
aboliu o salário mínimo, reduziu gastos públicos, buscando a redução da inflação. Aprovou leis que reduziam o poder do sindicalismo inglês. Existia uma categoria que era do pessoal que trabalhava nas minas de carvão, que tinha muito poder. Ele podia fazer uma greve e parar a produção de carvão e parava a produção de energia. Thatcher ficou conhecida como Dama de Ferro, principalmente porque era ela a primeira-ministra quando da Guerra das Malvinas. Então, nos Estados Unidos, assume outro partidário do neoliberalismo, Ronald Reagan. Foi presidente em 1980. Ele adotou o modelo neoliberal. Reduziu o imposto de empresas e pessoas ricas. Aboliu leis que regulavam a atuação das empresas, para que as empresas pudessem ter liberdade de agir. Cortou verba de programa social. Privatizou o serviço de saúde e investiu nas Forças Armadas. Nós vamos ver mais na frente por que ele investiu nas Forças Armadas. Então, nesse tempo do liberalismo, vai acontecer uma Segunda Guerra Fria. Será retomado o discurso contra a União Soviética. O Reagan libera recursos para a fabricação de armas e vai desenvolver um programa Guerra nas Estrelas, levar material, satélites para o espaço, para que esses satélites armados pudessem atirar em qualquer míssil que fosse lançado da União Soviética. Então o míssil seria detonado ainda no espaço sem atingir os Estados Unidos. Então, os países capitalistas, então vamos ver a desagregação do bloco soviético, está se acabando. Países capitalistas, Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, viviam um poder grande na revolução técnico-científica. Enquanto isso, União Soviética e Europa Oriental, economia parada. Produção segundo métodos tayloristas e perda de capacidade de competir com a indústria capitalista. Este carro que está aqui é um Lada, que nada mais era do que um motor, uma roda e uma direção. Quase sem nada comparado com que outros carros produzidos no Japão, na Europa e nos Estados Unidos apresentavam para o seu público. Então a indústria da União Soviética era antiquada, os métodos de produção não se modernizavam, existia falta de tecnologia inovadora e havia uma estagnação também na agricultura, o que levará à falta de alimento para a população. O Reagan decide investir em armas nucleares. Ele queria quebrar financeiramente a União Soviética. Nós vamos ver que lá na frente o Gorbachev vai demonstrar isso claramente. A União Soviética não consegue competir militarmente com os Estados Unidos. Programa Guerra nas Estrelas tinha o objetivo de quebrar financeiramente a União Soviética. O Mikhail Gorbachev vai assumir a função de primeiro-ministro do Partido Comunista e vai propor a Reagan acabar com as armas nucleares. Já que ele não conseguia ter, ele queria que o outro também não tivesse. Aí ele vai lançar aqueles dois programas que nós já vimos, a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika, uma reestruturação da economia visando modernizar a indústria. Não apresentou o resultado esperado. Não deslanchou. E a Glasnost, que era a transparência, que queria instaurar a liberdade de expressão no país, que avançou além do esperado e o Partido Comunista não gostou. Fez uma jogada, tirou Gorbachev do poder, mas ele vai voltar. Quando Gorbachev começa a fazer essas aberturas, ele vai abrir perspectiva para os países do leste europeu. Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia abandonam o regime comunista e vão adotar a democracia representativa. Se a União Soviética estava fazendo, por que o meu país não pode fazer? Na Polônia, há uma disputa mais forte por causa do sindicato Solidariedade. A Alemanha Oriental, a população exige a liberdade de trânsito para passar para a Alemanha Ocidental. E o governo, diante
de uma possível carnificina, autoriza a passagem. Na Iugoslávia não, vai acontecer uma guerra civil. Josep Broz Tito, que era o grande unificador da Iugoslávia, vai a falecer, e aí vão haver disputas muito grandes e vão formar pequenos países. O fim da União Soviética vai acontecer com Gorbachev, a perestroika foi um fracasso, a glasnost foi além do planejado. E aí vão enfrentar o nacionalismo nas repúblicas soviéticas. Parlamentos das diversas repúblicas declaram independência, as repúblicas se transformam em países independentes. Isso tudo leva a que, em dezembro de 91, a União Soviética seja oficialmente extinta. A China, nesse ponto, era querendo se transformar numa potência. Até 70 era um país pobre, agricultura pouco produtiva. As experiências de Mao Tse-tung não deram muito certo. Grande salto para a frente, revolução cultural, fracasso econômico e repressão política. Mao Tse-tung vai falecer em 76, e aí uma outra linha de pensamento do Deng Xiaoping vai assumir o Partido Comunista Chinês e vai iniciar grandes mudanças. Acaba com as fazendas coletivas, que nós vimos que tanto na China como na União Soviética os proprietários se rebelaram e houve falta de produção de alimento. Volta para os antigos proprietários, a renda dos camponeses aumenta e passam a ser consumidores de produtos industriais. E aí vai começar a fazer uma privatização. As empresas estatais foram privatizadas, vão entrar tecnologias de fábricas estrangeiras, empresas se instalam na China para aproveitar a mão de obra farta e barata, sem lei trabalhista. E a China passa a ser uma grande exportadora de produto manufaturado. O governo vai manter o modelo soviético, partido único, censura meio de comunicação, nenhuma oposição. O regime é comunista, mas que adota o capitalismo. Aí vamos entrar na nova ordem mundial. Aqui nós temos uma imagem do Muro de Berlim sendo derrubado. A queda do Muro de Berlim vai marcar uma nova ordem mundial com a hegemonia dos Estados Unidos. Até os anos 80 havia um comércio internacional, mas diversos setores fechados. O comércio internacional era restrito, não podia importar determinadas coisas que o país produzia, os países faziam barreiras à entrada de produto importado, todo mundo querendo proteger o seu produto. Nos países industrializados, vão querer ganhar mercado dos outros países, querem entrar nos outros países, porque havia uma possibilidade de eu mando material e recebo dinheiro. Então vai ser um político, um movimento muito forte. Globalização e neoliberalismo, hoje em dia, fenômeno político e econômico. Intensa troca comercial, já se pode entrar em diversos países, apesar de alguns países, muitos, principalmente os europeus, não quererem grandes trocas com a América do Sul, com o Brasil, devido à concorrência agrícola contra os países da União Europeia. E estas intensas trocas comerciais de ideias só foi possível por complexo sistema de comunicações. Então, por exemplo, um tênis pode ser imaginado nos Estados Unidos, fabricado no Vietnã, com a matéria-prima vinda de Angola e distribuídos pela Holanda. Globalização vai trazer problema econômico, exploração de trabalhador, falta de emprego, aonde? Aumento da pobreza, grandes lucros de alguns, concentração da riqueza, porque alguém tem que estar chefiando todo esse esquema aqui em cima. Então, essa questão cultural, como você está com grande circulação de ideias, você vai transmitir muito as ideias para todo mundo. Vai padronizar gosto e preferência.
lanchonetes iguais, cafeterias iguais, jornais todos publicam as mesmas notícias. Os mesmos itens são desejados em diversos países. O último modelo de telefone, todo mundo fica louco. Então a privatização foi positiva porque permitiu a aproximação de pessoas que estavam em diferentes locais. Democratizou a informação. Hoje em dia, coronavírus, intensa circulação de pessoas, transferência levando o vírus de um canto para o outro. A vacina, produzida e testada em diversos países, com vírus diferentes que se desenvolveram em diversos países. Então, ao mesmo tempo que transmite facilmente, também se permite o combate facilmente devido à intensa circulação de informações. Isto é a nossa matéria de neoliberalismo e globalização. Vamos estudar, fazer as atividades do caderno, do livro, para que a gente possa receber uma promoção ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.